Titi Vidal apresenta De Papo pro Céu. Olá, eu sou Titi Vidal, astróloga, e provavelmente você já me conhece dos meus podcasts anteriores. Bom, vocês pedem para eu voltar e eu tô aqui hoje nesse dia especial, na estreia do meu novo podcast De Papo pro Céu. Toda semana eu vou trazer um convidado interessante, uma convidada, alguém aí que vai contar sobre a sua vida, sua trajetória, e num bate-papo super legal e profundo, a gente vai falar também sobre astrologia, a relação da pessoa com a astrologia, o meu olhar astrológico sobre essa vida e essa trajetória. E a gente também vai ter episódios semanais aqui para falar sobre o céu do momento, que eu sei que vocês sempre gostam de saber. E hoje, no meu programa de estreia, eu tenho a alegria de receber aqui uma convidada super interessante, que é pisciana convicta, e que a gente vê ela falando com muita segurança, com muita autoconfiança sobre muitos assuntos diferentes, mas hoje a gente está aqui para saber quem é a Mari por trás da Mari que a gente conhece. Seja muito bem-vinda para o nosso programa de Papo pro Céu. Eu tô muito, muito feliz de ser convidada da estreia. Muito obrigada por essa confiança, né, gente? Porque tem que confiar para me trazer, para falar do primeiro. É muita confiança, obrigada. Eu tô muito alegre de verdade, tô muito honrada. Ah, é uma alegria ter você aqui, né? E assim, acho que a gente até podia começar contando um pouquinho aí, né? Que você já tem uma relação com a astrologia que não é de hoje. Não é de hoje. Eu tenho já... eu nem sei quanto tempo faz que eu faço uma mapa astral. Sempre fui meio ligada nisso, porque... Tudo bem? Já avisei que eu vou... Vai ser derrubada alguma coisa. Peixes, Somos né? pessoas mutáveis aqui. Não, Uma geminiana com uma pisciana. Né? Uma então a cadeira gente que se vai mexe, virar, a gente vou nada bater. enquanto fala. Não tem condição. Eu nem sei te dizer quando que foi que minha relação com a astrologia começou, mas eu sempre... Engraçado, eu sempre acreditei. Eu sempre soube que eu era de peixes, eu sempre me relacionei com o fato de ser pisciana. E aí, quando eu fiz o meu primeiro mapa astral, acho que deve fazer uns 12 anos, 15 anos, não foi com você, mas foi com uma astróloga que eu amei, que era uma psicóloga também, calma, tranquila. E era muito legal, porque ela falava assim, eu não sei por que isso dá certo, eu não sei te explicar por que isso funciona, mas funciona. Ela era muito bom, porque ela falava assim, eu não sei te dizer, se você me perguntar, ai meu Deus, fisicamente, né, tipo, cientificamente, não é mas funciona. E o que ela foi falando, assim, foi tão eu e a Cris Werson, que é minha melhor amiga e muito amiga da Titi também, ela que me trouxe Sim. você, né? A gente brinca, fala assim, vamos ver nossa ciência. A nossa ciência, nosso livro de ciências, que é o mapa astral. Porque é exatamente isso. Eu não sei porquê, como, qual que é a explicação, mas funciona. Tem a ver, assim, você lê e você fala, meu Deus. E eu acho que eu não sei se é essa característica, mas essa insegurança da gente ser humano no mundo, sem saber o que fazer, né? Sem ter muita... A gente não tem... Ninguém explica nada, a gente não sabe por que a gente veio, a gente não sabe exatamente o que é para fazer. Aí a sociedade cria umas regras que a gente vai meio tentando seguir, né? Você tem que crescer, casar, estudar, fazer filho. E aí você vai falar, então é por aqui. E aí, de repente, você se vê... Eu acho maravilhoso a gente ter essa baliza, sabe? É uma baliza, eu tenho um mapa astral que me diz... É um mapa, né? É um mapa. E aí, até pegando o gancho no que você trouxe, que eu sempre gosto de explicar isso para as pessoas, né? É uma espécie de matemática mesmo, que a gente sabe empiricamente que funciona e isso. mapeia essas possibilidades, né? E é muito legal, porque quando a gente pensa em futuro, a gente também consegue ver esse caminho. E aí, Mari, a gente tem esse mapa, então, que é esse mapa da nossa vida, onde a gente tem ali todos os planetas dispostos em determinados signos e casas astrológicas. Então, por exemplo, você é uma pisciana. E aí, a gente vê você falar, né, com toda essa tua autoconfiança e força e essa habilidade de improviso. E aí, olha a carinha aí da Mari, né? A gente sabe, vendo o seu mapa como pisciana, que você provavelmente é uma pessoa muito mais sensível do que provavelmente você demonstra, muito mais indecisa, porque você tem uma lua em Gêmeos, né? E a gente vai passar aí por toda essa estrutura aí de um pouco sobre você e a sua história. Então, eu te
pergunto, né, pensando que o nosso sol é a nossa essência, é quem a gente é ali no fundo da nossa alma. E o sol pisciano é essa pessoa que tem empatia, que tem dúvidas, que tem certezas, que não sabe de onde vem e tem umas dúvidas, incertezas e inseguranças de coisas que talvez devesse saber. E eu te pergunto, quem é a Mari na essência? Eu sou... Sabe que eu sou na essência? Eu sou uma menininha de 6 anos pisando no palco para dançar balé. Que é quem eu... Assim, que foi o primeiro momento que eu entendi a alegria de estar ali com muita gente me olhando, ao mesmo tempo que era um misto, é até o que eu sinto até hoje, que é uma grande alegria e um grande medo, né? Uma insegurança, eu sou uma pessoa alegre nessa insegurança, uma pessoa triste nessa certeza. Eu sou realmente dúbia, assim, né? A imagem dos peixes nadando para baixo e um para cima, ela é exatamente o que eu sou, porque eu posso ir para o fundo de mim, assim, em segundos e do mundo, assim, pensar, tudo me atravessa, eu sou muito sensível a todos os males mais profundos do ser humano, ao mesmo tempo que eu estou ali vibrando por uma promoção das lojas que eu gosto, comprando um negocinho fofo só porque é bonitinho e assistindo um reality show. Então, assim, eu sou capaz de fazer isso em minutos, assim, de ir para o fundo e de voltar para cima. E eu acho que essa é realmente a minha essência, assim. Eu busco muito na terapia também, não é que eu só faço, né, os oráculos, né? Eu sou da terapia e de me buscar, e cada vez que a gente volta, eu sou a filha desses pais, né, de um capricorniano e de uma libriana. Então, é complicado. Na minha casa, a gente sempre foi... minha irmã é fogo, eu sou água, meu pai é terra, minha mãe é ar. Então, a nossa relação... Eu sou Capitão Planeta. Nossa relação é uma relação muito... Sempre foi uma relação de muito amor, mas de muita... Tudo bom? De muita doideira mesmo, assim, de muita loucura. Você vê meu pai e minha irmã se batendo porque fogo e terra. Aí você vê a minha mãe, sempre essa pessoa... Tentando buscar o equilíbrio entre todos. E aí, indecisa até hoje. 82 anos, ela liga para saber que roupa que ela vai. Então, assim, o meu gêmeos também briga aí muito. E liga para você, que é uma pisciana com falo, gêmeos, gente, não sei nem roupa, que né? dia é hoje. Não sei nem que roupa vou eu. Que me obrigou também a tomar certas decisões, porque ela era essa pessoa muito indecisa. É uma irmã fogo, assim, que vai e depois, daqui a pouco, tá pedindo pra água ir lá e acalmar, e aí sou eu que vou. É uma família bem doida. Então, eu acho que, enfim... Eu sou isso aí. E é interessante, né, você contando um pouco também da sua história junto, porque a gente costuma dizer que o Peixes inclui um pouco de todos os signos e um pouco de tudo. E uma coisa que eu acho muito interessante no teu mapa, e que muitos mapas, obviamente, são assim, é que seu mapa tem muitas contradições, né? Então, assim, tem o próprio fato de você ser pisciana, que realmente, né, o Peixes tem um lado que tá voando, um lado que tá mergulhando e tem toda essa sensibilidade da água, e que eu costumo dizer que a água do Peixes é a água do mar, que você tem aquele mar super tranquilo lá de uma praia X da Bahia, que você pode largar uma criança lá, que a criança não vai se afogar, e você tem os tsunamis. E tem Nazaré, né? Que é aquelas ondas gigantes. E às vezes os piscianos, num mesmo dia, muitas vezes passam por todos esses estágios emocionais. E aí, quando a gente espalha isso para o mapa, e o teu mapa ele é um mapa bem interessante, porque o que você está descrevendo da tua família, você carrega com você, porque você tem fogo, terra, ar e água praticamente na mesma proporção aí no teu mapa, né? Então, eu acho que isso diz muito sobre você. É uma pessoa doida, tadinha. Ela é, assim... eu sou desequilibrada no equilíbrio, sabe? Assim, equilibrada no desequilíbrio. Eu acho que tem essa... Eu realmente sou uma pessoa muito... eu posso ser muito falante, eu posso ficar silêncio o dia inteiro, eu posso ser muito engraçada, eu posso também ser muito grosseira. É muito engraçado, assim, como eu consigo... Eu tenho essas oscilações, né? Ir para todos esses lugares. E eu acho que esse é um ganho até da astrologia, quando a gente faz mapa para se entender, que a gente entende que a gente é tudo isso. E aí, né, eu costumo dizer que pode até ser que eu tenha essa visão, porque o meu mapa é um mapa complicado.
Mas eu tenho pra mim, atendendo tanta gente ao longo de tantos anos, que as pessoas que têm mapas mais complexos são as pessoas mais interessantes e com as histórias de vida mais cheias de assuntos para contar e que de alguma maneira consegue se sair melhor diante de situações desafiadoras, e que eu acho que é muito o teu caso, né? E, Mari, a gente aqui, né, no De Papo pro Céu, a gente também vai ter sempre um tema que é um fio condutor de cada episódio. E o nosso tema de hoje, claro que além da sua história, baseada, inspirada na sua peça, é o Ninguém Tá Bem. E aí eu quero te perguntar, você tá bem, Mari? Não, mas ninguém tá. Não dá. Quem tá bem não tá entendendo nada, eu acho, né? Eu tô medicada. Estou medicada, estou com orientação, tenho terapia. Eu sou uma pessoa que vive um sonho, né? Que eu acho que é um privilégio gigantesco nesse país, no mundo, né? Você fazer o que você gosta para viver. Estou vivendo super tranquila? Não. Mas eu acho, exatamente porque eu sou muito atravessada por tudo que acontece fora de mim e da minha vida, por uma consciência... Tá vendo como eu vou parando os assuntos e não termino, Tá tudo né? certo. A ideia aqui é a gente bater papo mesmo. Ai, como eu sou muito atravessada por tudo, acaba que eu não consigo ficar bem. Eu fico feliz por uma conquista minha e aí eu lembro que a gente está vivendo o que está vivendo politicamente, que a gente está vivendo uma onda de violência contra a mulher, que a gente tem gente passando fome, que a gente tem gente em guerra, e tem gente em guerra, as pessoas estão em guerra do outro lado do mundo ainda. Então, assim, isso me atravessa, eu falo, cara, não é que eu não posso ficar feliz por essa conquista, mas tem muito ainda, tem coisa para lutar ainda, tem coisa para fazer, tem coisa para... E aí a gente está vivendo... Nós que nascemos em 78, vivemos antes uma era em que a gente era um pouco menos ansioso e que a gente tinha menos coisa para atingir. Nisso que eu falei, né, desse mapa que criaram para a gente socialmente, que a gente tem que fazer isso. Agora a gente tem muito mais. Em que momento da vida eu imaginei que eu ia estar preocupada com quantos seguidores eu tenho numa rede social, que é um negócio que mora dentro de um celular, que é um telefone que a gente leva no bolso. E esses dias, né, circulou uma coisa aí pela internet que você deve ter visto repostado, que nem eu, que tava lá, né? Quem disse que 20 curtidas é pouco? Quando a gente imagina assim, pensa 20 pessoas elogiando a gente, falando que o nosso trabalho tá bom. Olha a força que isso tem, né? Olha a potência 20 que isso pessoas tem. Comentando, nossa, você tá linda. É muita coisa. Antes você saía na rua, ninguém falava nada. Você ia para a escola e era a mesma gente que você via. E você se preocupava com aquela gente ali, e era meia dúzia. Agora, daqui a pouco tem uma crítica do Marquinhos 123, de sei lá onde, que eu não sei quem é, e vem falar que eu sou feia. Aí você se dói disso, você fala, gente... Não, e a pessoa, assim, elas têm, né, essa petulância de vir escrever ali que a roupa não tá bonita, que você não arrumou o cabelo. Eu preferia antes. Que meu óculos não combina com a minha cara. Eu tenho uma pessoa que aparece lá de vez em quando pra falar que o óculos não combina, né? E daí? Quem perguntou? Então, e a gente se expõe, porque a gente precisa se expor, porque agora a dinâmica é essa. Eu não estou negando essa dinâmica, não estou dizendo que a gente tem que parar com isso, porque é realmente o novo, né? O novo normal. Mas é uma dinâmica muito louca. E que as pessoas se dão essa liberdade, né? De dizer coisas, e você se autoriza a se doer dessas coisas, né? Então, eu faço muitos vídeos políticos, né? De crítica política. E aí vem você, por que você não fala de fulana? E eu aprendi a responder, porque eu não quero. Fala você. Eu não sou obrigada. Não. Né? Ai, você, nossa, que feia. Eu falo, feia você. Ou fala, não me interessa, não perguntei. Então, a gente precisa... Mas é um aprendizado que passa por uma dor, né? De você se expor, de você receber. Então, eu acho que esta dinâmica que estamos vivendo, ela não deixa você ficar bem. Porque quem está bem na internet, a gente sabe que não é 100%. A gente sabe disso. Até porque o que a gente vê ali não é o que está Não é o que acontecendo tá por trás, acontecendo. né? E isso tem muito a ver até com o céu, astrologicamente, do momento, É né? só você se perguntar, de todas essas pessoas que têm milhões de seguidores e que estão botando a vida delas maravilhosa, eu sempre me pergunto, quem está filmando isso? Se ela tem alguém que está filmando isso, aquilo já não é uma coisa natural. Aquilo já não é a vida dela. Já é alguém filmando um negócio que é uma... Então, assim, a gente se espelha em gente que não está bem, que está fazendo um negócio para
e depois reclama que recebeu hate, mas você também se expôs, mas também é isso. Então, assim, não tem como a gente ficar bem. A gente não está bem porque a gente está vivendo um mundo adoecido de ansiedade, um mundo adoecido de guerra, um mundo adoecido de violência. A gente está toda semana tem que ir para a rua. É dezembro, gente. É toda semana uma manifestação porque as pessoas não estão fazendo o mínimo. Quer não matar ninguém, quer não assediar ninguém, quer respeitar a lei. A gente está vivendo... Ninguém está bem. Ninguém está bem, né? Então, não estamos bem. Os clientes não estão bem. E eu acho até importante fazer um parênteses aqui para falar um pouco, né? Que astrologicamente, quando a gente pensa nesse momento, a gente, infelizmente, tem uma potencialização disso. Então, quando a gente pensa agora, não só 2026, mas para os próximos anos, né? A gente tem uma intensificação desse movimento de rede, que a gente se espelha muito nas outras pessoas e a gente cria bolhas e daí dentro dessas bolhas a gente não gosta da outra bolha e aí a gente não quer saber do outro e aí isso intensifica esses conflitos e essas guerras. Mas é muito interessante que, ao mesmo tempo, a gente nunca teve um céu que favorecesse tanto a gente ter consciência e tomar iniciativa e usar essas redes ao nosso favor. Ai, que coisa boa de ouvir. Então, ai, que bom. Há esperança. Nossa, que coisa boa. Tô feliz. Porque há um tempo atrás você falou, né? Tipo assim, os céus, os próximos, uns anos atrás, você falou, vão ser desafiadores. Eu, veio uma Covid. Imaginava que era tanto. Daí veio uma pandemia. Eu falei, meu Deus do céu, eu tava esperando um negócio chato, mas não isso... tanto, né? Mari, vamos então voltar para quando talvez, quem sabe, a gente estava bem e falar um pouco da Lua, que astrologicamente falando, né, a Lua ela fala da nossa história de vida, da família, que você trouxe um pouco aqui já da tua família, mas fala muito dessa trajetória, das memórias que a gente traz. E você tem uma história que é bem interessante, né, porque você nasceu em outra cidade no interior, você veio para São Paulo, sua vida mudou em muitos momentos aí ao longo da vida e você já fez muita coisa. Né? Muita coisa, né? Tem alguns destaques, mas quero ouvir muito de você, né? Sei que as Olívias, em especial, foi um marco da tua vida, né? Eu até fui olhar ali que quando as Olívias nasceram, você estava com alguns trânsitos astrológicos super interessantes, principalmente de Urano e Saturno, então tinha ao mesmo tempo essa novidade, sair da zona de conforto, se expor mais, fazer alguma coisa que era nova, diferente e autêntica. E um Saturno que trouxe muita consistência, porque eu acho que mesmo fazendo muito tempo, você ainda é muito lembrada pelas Olívias, né? Sou. Eu tenho... Bom, eu nasci no interiorzão, né, em São José do Rio Preto, mas nunca morei lá. Minha mãe foi parir lá, porque a rede de apoio dela estava lá. E depois eu fui criada praticamente a vida toda em Campinas. Mas ali num subdistrito de Campinas, que era uma coisa bem interior, assim. Sempre assim, todo mundo na mesma escola, todo mundo, aquela coisa bem interiorzão, de você volta sozinha, a casa fica aberta, você tem a chave, todo mundo tem a chave de casa, você fica no vizinho, você ficava sozinho em casa. Era uma coisa bem gostosa. Ao mesmo tempo que eu era uma adolescente muito tímida, que eu era... hoje, eu brinco que se eu tivesse as referências que a gente tem hoje nas redes, apesar de tudo, as redes têm esse lado bom, né? A gente tem referências, eu poderia me achar mais bonita, porque tem outras mulheres, outras meninas com uma autoestima boa, mesmo sendo a esquisitinha, fundo de garrafa, óculos fundo de garrafa, a pele muito prejudicada com e a gente já falou aí da gente ser da mesma época, né? Que eu sou dessa geração que a gente fala de hoje, mas tinha também muita crueldade, né? Que eu também tinha, eu usava óculos, né? Era um bullying da época, né? E era uma coisa, tipo, às vezes era escancarado, às vezes não, às vezes falavam. E eu sofria muito, porque tanto que meu pai, ele era um cara que, se não fosse meu pai, eu estava dentro da minha ostra até hoje, que ele que com 13, 14 anos, ele falou assim, quando eu tinha 13, 14 anos, ele falou, não, você vai sair, eu vou te levar, vamos pra festinha, que festa que tá tendo? Eu te levo, me dava a chave de casa e nunca questionou o horário de chegar, sempre confiou muito em mim. Acho que eu fui criando uma autoconfiança porque ele confiava muito, assim, né? Falou, não, eu sei que a gente educou desse jeito e você não vai... E aí eu fui aos poucos tentando me encontrar. Me encontrei no teatro um pouco. E depois, quando eu vim para São Paulo, e meu pai foi responsável por isso também, falou, você vai estudar fora. Porque aqui, morar fora vai ser importante para você. Fez isso comigo, fez isso com a minha irmã. E realmente foi, assim, foi fundamental. Quando eu vim para São Paulo, e aí eu
entrei no grupo de teatro da faculdade, que era uma faculdade de publicidade, mas vim fazer teatro. Fui fazer teatro lá dentro, eu fiz um VU. E aí, 4 anos depois, quando eu entrei na USP para fazer teatro mesmo, só teatro, aí meu olhar fez isso aqui, que você fala, Você se olha descobriu. o mundo, olha o mundo. Porque você também, a gente estava, é isso, a internet nem era uma realidade na nossa vida. Não. E aí você descobre as coisas e fala, meu Deus, as pessoas vêm de todos os lugares, as pessoas vêm, né? Eu tinha amigos na faculdade, era uma coisinha, tipo um colegião. E, de repente, você está numa universidade, você vê gente de todas as classes sociais, você vê gente de todos os tipos, de todas as sexualidades, de todas as raças, e você fala, meu Deus, E olha você, o mundo. como uma pessoa com uma lua em gêmeos, deve ter adorado, né? Meu Conviver com a Deus. diversidade, com gente diferente Sou de você, apaixonada. né? Desde o primeiro dia, eu era eu tinha um carro, eu ia de carro e eu dava carona pra todo mundo, eu levava todo mundo dentro na sua própria casa, porque eu era do interior. Eu falei, no interior a E gente você, deixa você é pisciana, você quer ajudar as pessoas. Eram 11 da noite para pegar um ônibus da USP, era muito difícil. Eu falava, não, gente, no meu caminho eu vou deixando. E isso me fez ter muito, assim, os amigos que eu tenho, tanto da faculdade quanto da EAD, são, assim, da minha vida. Isso é uma coisa que a minha mãe sempre teve também, né? De carregar os amigos. E eu sempre fui boa de fazer bons amigos. Mas, e aí, quando o teatro virou realmente a minha realidade, eu entendi que, assim, bom... Não, minha mãe teve uma frase maravilhosa quando eu vim fazer publicidade, que também ela falou assim, filha, estuda, porque a gente não conhece ninguém. Era uma frase que já dizia muito sobre meritocracia, nesse sentido ruim, né? Tipo assim, nós não temos. Você não vai crescer por isso, nessa meritocracia que, tipo, né? E se tem uma coisa que é forte no teu mapa aí, também com o Saturno angular, é que, assim, é tudo na base do trabalho, tudo na base do trabalho. Ninguém vai, não esforço, tem. né? Ela falou, a gente não tem como te botar numa empresa, não tem indicação. Não tem um pai, eu não sou herdeira, não tenho um pai que tem uma empresa, não tenho um amigo que não sei o quê, não tem nada disso. Então, você vai, tipo assim, ter que ralar. Estuda. E foi o que eu fiz. E é o que eu faço até hoje. Eu dou muito valor ao trabalho, eu trabalho muito, menos do que eu precisava, mais do que eu queria, no sentido de, né, queria ter mais tempo livre para criar coisas e tal, mas às vezes a gente precisa fazer só o que precisa ser feito. Sim. E aí fui fazendo, chega uma hora que você fala assim, gente, eu tenho que fazer, E aí quando você cria um grupo de teatro, você fala, a gente tem que apresentar, a gente tem que fazer, vamos fazer. E a gente fez, as Olívias foi muito isso, a gente fez cada coisa no começo, era feira de não sei o quê, era evento que as pessoas não estavam nem olhando para nossa cara, e carrega, até hoje eu faço isso, carrego o cenário no carro, e aí o mapa me trouxe isso, né, tipo, o mapa dizia, tijolinho por tijolinho. Tijolinho por tijolinho, Não mas assim, mesmo assim, as Olívias foram um marco, né, na sua história e até hoje. Na minha assim, história, né? e acho que bastante, hoje em dia, muitas mulheres humoristas ainda chegam para mim e falam, a gente fez porque a gente via que dava para ser feito. Eu comecei porque eu vi que dava para começar. Isso me enche de orgulho mesmo, assim, de felicidade, de falar, poxa, que bom, a gente mesmo ficou pelo caminho das internets e tal, né? A gente tentou esse caminho, mas não era muito a nossa vibe. Mas a gente tem muito orgulho de ter feito, de ter mostrado que era possível e que a gente era engraçada. Foi a primeira coisa, assim, que você fez, que fez mais sucesso? Foi as Olívias mesmo, né? Foi. E aí depois teve esse outro marco que foi quando você foi do teatro para televisão. Sim. Que também não deve ter sido fácil, porque é outra história aí também, né? E foi também muita sorte, né? Isso é chuva. Foi muita sorte. Eu caí, assim, um vídeo meu que um autor assistiu e falou, nossa, talvez seja legal ela na novela, para isso, para aquilo outro. Eu já tinha feito muito, é isso. Antes também as pessoas acham que foi do nada, mas assim, já tinha feito muito comercial, já tinha feito muito teste aqui em São Paulo, tinha feito uma ou outra coisa pequenininha na Globo, foi uma participação no programa da Denise Fraga, uma participação no Negócio Fantástico, uma participação não sei aonde, pequenas participações, já tinha feito tudo improviso na TV, já tinha feito uma série, então assim, algumas coisinhas eu já tinha feito. Então quando surge a novela, eu tenho uma pequena, uma bagagenzinha, uma bagagem de bordo, sabe? Uma malinha de mão
de uma coisa construída, isso, de uns tijolinhos. É até interessante, né, a gente falar sobre isso, porque o teu mapa traz essa diferença que eu sempre falo, assim, né, quando eu tenho duas pessoas, a gente tem quem a gente é, que é o sol e esse mapa todo em essência, mas também tem o ascendente, a fachada que a gente mostra. E você é uma pessoa que tem uma fachada que parece que dá tudo certo e que você vai fazendo ali meio sem querer e as coisas vão acontecendo, só que a gente olha teu mapa e a gente vê que é tijolinho por tijolinho, e é uma coisa que é bem pisciana também, né? Tem uma sorte que vem em forma de oportunidade ali. Sim. E tem o seu lado que também sabe aproveitar e faz acontecer, né? Eu tenho, por exemplo, eu brinco que eu tive sorte e, ao mesmo tempo, cheguei no momento, por exemplo, eu cheguei na Rede Globo no momento em que os contratos longos já não estavam acontecendo, em que você já não conseguia mais as coisas como em outros tempos. Eu brinco que eu tive 3 padrinhos na Globo, né, principalmente, que foram o Daniel Ortiz, que até hoje é meu grande amigo e é autor de novelas, o Silvio de Abreu, que é um gênio e que apostou em mim, gostou do que viu e foi o cara que realmente me ajudou ali, não me conhecia e apostou, e o Jorge Fernando, que era, tipo assim, ele disse uma vez para mim, eu acho que a gente foi um encontro de almas de outros tempos, porque foi muito imediato, assim, né? Ele brigava muito comigo, mas ao mesmo tempo aprendi demais. Eu escutava e ele me admirava e eu admirava ele. E a gente foi meu padrinho. E o Jorge faleceu, o Silvio de Abreu saiu da Globo. E eu tenho o Dani lá, que é uma pessoa que me banca. Porque aí chegou esse momento que, assim, se você não tem alguém que te banque ali, eu não virei uma coisa... você é atriz da Globo. Não, eu faço de vez em quando. Faz coisas também na Globo. Mas eu não sou uma... Assim, nunca tive contrato longo, nunca tive outros autores e diretores que... Não, vou bancar para trazer de São Paulo, tem que ser ela. Não aconteceu isso. Então, ao mesmo tempo que eu tive muita sorte na minha entrada... Também não foi assim, E parte da sua sorte vem também das pessoas, né? Eu vou até inverter o meu roteiro aqui, porque em algum momento eu queria falar sobre Vênus, que fala muito das nossas relações, mas eu acho que a gente vai pegar esse momento agora, porque eu até fiz o mapa do Jorge Fernando, porque eu sei dessa relação que você tem com Ariano. ele. E ele, Ariano com Mercúrio em Peixes e você Pisciana com Mercúrio em Ares, né? E aí, foi isso. eu imagino que vocês tinham uma troca, assim, que quem você... A sua forma de aprender a se comunicar se identificava muito com a essência dele e a essência dele se identificava muito com a forma como você se manifestava. E ele, o Vênus dele... fica cravado no teu meio do céu, que é um ponto no mapa astrológico que fala do destino, da carreira. Então, é um ponto que, numa relação de mapas, traz uma relação de amor e felicidade e troca, e não deixa de ser um ponto de sorte. É alguém que realmente te apadrinhou de uma maneira ali muito intensa, né? Eu olhei o mapa de todo mundo que eu vi que fez parte, até o próprio Dan Stuba, né? Eu não tenho os horários, mas eu fui atrás das datas, mas quando eu cheguei no mapa do Jorge Fernando, eu fiquei impressionada, assim como deu um match cósmico aí, como a gente fala, muito impressionante, né? Eu me emocionei. Que engraçado você, né? Por isso você falou que talvez a gente se emocionasse. Eu realmente me emocionei agora, porque ele foi uma pessoa que me ajudou demais, assim, foi uma pessoa muito especial. E eu tenho, pela sobrinha dele, hoje, a Maria Carol, um amor que é um amor que eu teria por uma prima, como se fosse realmente alguém. E ela teve, porque a minha primeira novela, nós éramos um par, eu e ela. E eu não a conhecia. E aí eu já estava com 34 anos, já tinha escutado muitas histórias da Globo, assim, de você falar, pessoas que não são simpáticas, pessoas que disputam. Quando eu vi que a sobrinha do diretor era a minha parceira de cena, de 90% das cenas, eu falei, pronto, vai ser alguém metida. Cara, é assim, a gente se deu... Se conectaram. Mas taurina ela. De cara, assim. Que é teu ascendente, né? O touro é teu ascendente. Ela então... é generosa, humilde nesse lugar de, tipo, eu estou aprendendo, quero aprender. E eu falei, cara, então me ajuda a aprender. A equipe dele, os câmeras falavam pra mim, a gente pode te ajudar? Porque eu não sabia me mexer no estúdio. E ele me dava bronca e depois ele me pegava de lado e falava assim, eu sei de onde você veio. Você veio do teatro igual eu vim. Me ajuda a te ajudar a você se conectar com o que é o estúdio. Então eu falei, por favor, eu tô aqui para isso. Eu quero aprender. E ele me ensinou demais. Os câmeras me pegavam. A gente pode? Eu falei, por favor. Então assim, eu aprendi muito com a equipe dele. Muito, muito, muito.
E a Carol ficou na minha vida, assim, grudou. Que legal. E esses dias, faz pouco tempo, 1 mês, 2, ela participou de um documentário, ela quis fazer um documentário sobre a vida dele e sobre a vida do irmão, que ela perdeu também recentemente, e da avó, que eles eram uma família muito unida. E o irmão, a vida dele foi perdida de um jeito estúpido há 1 ano, e o Jorge também, ela tinha perdido, então chama Fôlego, né? É um filme que ela fala disso, eu não preciso de... como é que é? Eu não preciso ficar bem, eu preciso de fôlego, né? Que é um fôlego para continuar a vida, porque perder essas pessoas perto, né, da vida dela foi muito... E aqui em São Paulo, estava na mostra, eu fui assistir no dia que estava aqui, pouca gente no cinema e tal, e ela assistiu do meu lado, e a gente assistiu assim... Eu assisti aos prantos, lembrando, vendo e falando, meu Deus, eu abraçava ela, eu falava, cara, como essa família foi... A família mesmo foi importante para mim. Ela, por estar do meu lado naquele momento e seguir do meu lado, assim. E ele foi alguém, assim, até hoje, eu sou grata, muito grata, assim. Eu fico muito triste, eu entendo a partida dele, do mundo. Eu entendo por que ele foi embora. Ele não ficaria bem aqui. Nesse momento, Nesse momento. Ele não ficaria bem aqui. A Covid teria, assim, atravessado muito. Eu entendo por que ele foi. Óbvio, a gente aceitou muito pouco, né, na época, mas, assim, eu entendo. E eu sou grata para ele pro resto da minha vida, assim, pela passagem dele na minha vida. E assim, você tem um Vênus em Áries também, né? Então acho que deve ter conectado muito com o sol dele, assim. Eu vi alguma entrevista sua, você falando que ele viu em você coisas que você só foi ver depois, né? E acho que até essa tua segurança toda, né? Depois. Eu lembrei disso ontem, quando alguém estava falando da Xuxa. Alguém falou, da Xuxa. Eu falei, cara, eu gravei com a Xuxa uma cena da novela, da primeira novela, E ele virou para mim e falou assim, eu disse para ela, você vai gravar com uma estrela, com uma pessoa... Ele falou para Xuxa que eu era uma das pessoas mais engraçadas, que eu era ela sabe tudo de comédia, uma gênia da comédia. Para Xuxa. Aí eu falei, oi... Você falou... E para nossa geração, a Xuxa é a Xuxa, né? E de uma humildade, simpatia, uma estrela mesmo. Ela é uma loucura. Mas foi a única vez que eu a conheci, assim, a gente gravou junto, e ela super nervosa, e ela falou, o Jorge falou que eu gravo. E eu, assim, minha primeira novela. Eu olhando, falei, o que ele tá falando pra Xuxa? Então, ele tinha isso, assim, a última novela que a gente fez junto, que foi Eta Mundo Bom, era de um autor que não me conhecia, que era o Valcir, e ele disse pro Valcir, pode chamar, eu ponho minha mão no fogo, chama que ela vai dar conta. Então, assim, é isso. É uma pessoa que me bancava nesse sentido, de falar, ela vai. Ele falou que ficou nervoso o dia que eu fui assistir a peça dele. Quer dizer, que é isso? Você vai ficar nervoso porque eu vou assistir seu... Ele falou, fiquei nervoso porque eu sabia que você vinha. Um carinho, uma coisa assim, que era É isso. E ele me disse, né? É um encontro de almas. Ele falou, a gente se conhece de outras vidas. Eu ia falar justamente isso agora, assim, que não é nem tanto a minha linha da astrologia, mas você tem, né, um nodo ali, que chama os nodos lunares, eles estão muito relacionados a esses pontos kármicos, e tá junto com Vênus. Então, você é uma pessoa que tem essa relação de as pessoas aparecem no seu caminho e no momento que você precisa, aparece a pessoa certa na hora certa. E no caso dele, né, eu realmente, assim, os mapas de vocês... Que doido isso. É muito doido, né? Eu fiquei muito impressionada, assim. Eu fiquei ontem um tempão, assim, olhando e falei, gente, acho que essa relação ainda é mais do que o que a gente já acha que é. E você falando Nossa. Agora, assim, tenho certeza absoluta Obrigada disso, né? por isso, de verdade. Assim, eu fiquei muito feliz de saber, porque eu imaginava mesmo, assim, que... Até vendo tinha. Astrologicamente, eu senti isso, assim, que era o ponto alto, assim, das tuas relações profissionais, né? Então, achei muito legal. E aí, falando dele, você falou de uma coisa, né? E aí eu vou voltar lá pro teu Mercúrio, que é um Mercúrio em Áries, né? E você é muito conhecida por ser humorista, por ser comediante, por ser engraçada e por falar as coisas com muita segurança, essa coisa do improviso. Mas o teu mapa, ele também é muito dúbio nesse sentido, né? Eu imagino que, assim, é o teu lugar de conforto, mas aí fica até uma pergunta, né? Como que você lida com esse improviso? Como você lida com esse ter que falar de coisas tão importantes e tão sérias de uma maneira engraçada? Como que é isso para você? Eu fui também, é uma coisa muito recente, aceitar que eu sei fazer isso, improvisar. Eu estudei muito, estudei bastante tempo. Chegou um momento até do estudo do improviso em si, né? Do teatro e tal. Chegou um momento até que eu entendi que eu
ou eu estudava isso profundamente, até sair do país e ia fazer isso pra vida, ou tava ali um limite e eu fazia a partir daí só pra me divertir. Que é o que acontece hoje, né? Eu faço pra me divertir. E eu comecei a ficar cada vez mais à vontade com a plateia e com o fato de que as pessoas acham aquilo muito legal. E que elas não esperam que eu seja genial o tempo todo. Elas gostam de ver a falha. Eu acho que é isso que encanta as pessoas no improviso. Que elas veem você no seu limite, elas estão vendo você no limite. E elas estão ali meio que, tipo, sentindo que elas podem também. Elas ficam pensando o que elas falariam naquela hora, o que elas fariam naquela hora. É muito divertido isso. E aí eu comecei a fazer agora bastante evento corporativo, por exemplo, que eu também improviso muito. As pessoas me dão alguns dados ali daquela plateia, daquelas pessoas da firma, né? E eu vou lá e eu brinco com eles, as pessoas se sentem especiais. Porque Isso elas ajuda a estar melhor dentro desse nosso momento, né? Óbvio, porque elas falam, nossa, alguém passou isso pra ela quer saber, eu tô aqui pra contar, e eu escuto mesmo a pessoa. Sim. Porque o improviso traz isso, a gente escuta. Tem que ter escuta do seu colega, tem que ter escuta da plateia, tem que ter escuta da história que você está contando. E eu comecei a abrir muito mais a minha escuta. E eu acho que é isso. E essas questões dos vídeos engraçados, que eu falo de coisa séria, a comédia é poderosa demais, gente. É que as pessoas, realmente a sociedade tem um olhar pro cômico como se fosse bobagem. Mas eu acho que é isso que também ajuda a ser algo capaz de levar a uma transformação, Óbvio, né? E o Mercúrio em Áries, que é o teu Mercúrio, ele tem essa coisa do humor ácido, de uma língua muito afiada, de muito na lata. E aí o Vênus tá junto, então você consegue ter um charme no meio, uma coisa ali que eu acho que te ajuda bastante, né? Faz carinha pra falar um negócio absurdo. E eu tenho até que me segurar, assim, porque eu brinco assim, cara, eu poderia ser odiada de tão cruel que eu podia ser. Porque eu sou muito ácida. Quando eu vejo, tipo, Vênus em Áries, Você tem o Mercúrio e o Vênus em Áries, Ai, né? Então, assim, realmente é bem ácido. O Bruno, mesmo, meu né? namorado, ele é ariano com a Vênus em Peixes também. Então, por isso que também acho que rola. Porque senão, tipo, eu posso ser muito cruel. E eu já fui muito cruel, assim, até em relações, assim, de, tipo, falar umas coisas que você fala, meu Deus, Mariana, volta. E então eu me seguro. Mas aí, na política, eu tô vendo uma maneira, né, nesses vídeos políticos, eu tô vendo uma maneira de falar assim, porque a gente quer falar para essas pessoas que elas estão muito fora da realidade, que elas estão muito... E aí você usa esse jeito meio fofo, meio, tipo, pra provocar. E é uma coisa que as pessoas têm me respondido de uma maneira muito positiva. Todo mundo gosta disso. Fala, ai, que bom que você tá falando. Eu suspeita pra falar que eu sou fã do teu trabalho, né? Como que foi fazer a vilã? Porque eu até lembro essa bola, eu cantei, inclusive, lá atrás, que você ia sair da zona de conforto pelo teu mapa, que você ia fazer algo diferente. Você fez uma vilã, depois, na mesma novela, você voltou pro teu papel de comédia. A zona de conforto voltou, né? Porque então, a vilã foi muito louco isso, porque foi muito pouco tempo. Eu tive muito pouco tempo para desenvolver, porque fomos atravessados pela pandemia. Nossa, e eu lembro que eu acompanhei que você ficou presa lá no hotel, você não Foi. podia ver ninguém, né? Aí a gente não tinha como, a vilã não tinha como voltar depois da pandemia. Porque eu fiquei foram 3 meses. A novela estreou em janeiro, março aconteceu, e a gente voltou em agosto. E nesse meio tempo que a gente voltou, a minha colega de cena, que era eu era antagonista dela, engravidou, a Sabrina Petralha. Ela não podia voltar a gravar. Grávida, sem vacina na pandemia. Ela não podia voltar. Então, a historinha morreu. Ela teve que morrer. E aí, a minha personagem foi o Daniel Ortiz, que é outra pessoa na minha vida, que é um anjo. Me falou, eu vou ter que tirar algumas pessoas do núcleo de humor, porque são pessoas de mais de 60, a gente tem que preservar essas pessoas, eu vou te jogar para lá. Porque eu vou precisar de gente no núcleo de humor e esse núcleo vai morrer. Criou uma gêmea, amo, que na dramaturgia tudo pode, foi. E aí eu voltei pro meu lugar de conforto. E aí minha terapeuta na época falou, Mariana, o mundo já tá desconfortável demais. Deixa ficar aí. Tá tudo bem você tá na sua zona de conforto agora, porque a gente já tá desconfortável de sair de casa. Exatamente. Então, tudo bem. Então, foi uma experiência muito curta, vilã.
Não me satisfiz, não acho que fez bem. Não acho que foi um papel que eu não fiz bem. Eu quero ter outras oportunidades para tentar desenvolver, porque eu realmente, assim, foi muito limitado de tempo, de espaço, de tudo. E é interessante, né, assim, porque você é uma pessoa que, pelo teu mapa, né, assim, gosta de ser desafiada e tal, mas ao mesmo tempo, assim, tá desafiada dentro da tua zona de conforto, né? Você tem um ascendente em Touro, você tem um Marte em Câncer, né? E aí, até falando um pouco desse Marte, que tá muito relacionado... Acho que é ficar em casa, confortável. E aí, esse Marte que fala muito da libido e de onde a gente põe a nossa energia, né? Eu acho que você já foi me respondendo isso aqui durante a nossa conversa, mas também fala de como a gente age para ficar bem, né? E como que a Mari age para ficar bem? Onde você coloca essa sua energia de ação, de atitude, de libido? Eu tenho... nossa, que pergunta, né? Como é que eu ajo para ficar bem? Eu acho que eu abro bastante a escuta para mim mesma também, de entender. E o autoconhecimento é um negócio maravilhoso. Gente, façam terapia. Porque você vai entendendo também. Eu escuto o meu corpo bastante. Falo, hoje eu estou confortável para ficar aqui. Mas aí também minha mente tem que entrar e falar, confortável até a página 2, você tem que ir malhar, porque você está uma senhora que precisa, né? Eu preciso racionalizar algumas coisas. Que eu tenho coisas a fazer, tenho tarefas a cumprir, eu tenho que fazer algumas coisas pela minha saúde, eu tenho que fazer algumas coisas. Então, eu tento dosar isso, o que para mim é muito difícil. Às vezes meu touro chega com tudo e eu só quero tomar um sorvete numa promoção na loja. E tem dias que eu falo, não, eu vou ser produtiva hoje. Então eu tento, por exemplo, já entendi que eu sou procrastinadora, já entendi que eu tenho memória fraca, já entendi, eu anoto tudo. Tenho que ter uma agenda, papel, tem que estar ali perto de mim. Eu já entendi que não gosto de academia, mas tenho que ir, então eu... É o Marte em Câncer com ascendente em Touro, é o Marte do sofá, né? Eu brinco que é fazer atividade, assim, caminhada, coisa levinha, né? Por exemplo, ter cachorros me fez sair de casa. Eu tenho que descer, eles têm que andar, eles têm que fazer xixi. Que, aliás, é uma coisa muito legal, né? Que eu ia até te perguntar, já que você citou, né, teus cachorros, assim, que você tem uma relação super forte com eles, completamente apaixonada por eles. Por todos os cachorros do mundo, tá? Eu sou uma pessoa de cachorros. Que queria levar todos pra viver com você. Todos pra viver comigo. Nosso sonho, ter aquelas chácaras que você só vai pegando os cachorros. Tipo, quase a minha vida, que tenho 20 no momento. Exato. Eu queria essa vida. Sabe assim, você já sabe, você fala, não, teria um veterinário que cuidaria dele. Eu já tenho tudo é só a Mega Sena. São só 6 números que eu preciso acertar. De resto, tá tudo programado já. Mas eu tenho fui criando muita consciência. Então, por exemplo, agora eu entendi que eu não gosto de malhar, mas se eu for à noite, quando não tem ninguém... Funciona. Então eu vou à noite. Você vai às 10 da noite? Vou. Aí você tem Marte em Câncer mesmo, né? Que você quer ficar sozinha no seu silêncio, ouvindo uma coisa que é sua, né? E aí eu ouço só a mesma playlist. O que é isso? É Touro? É Touro, né? Esse é teu lado taurino. Achei a playlist, eu sei quais... A playlist da academia. Eu sei quais eu vou pular, eu sei a hora que eu tava chegando nessa música, tá acabando, já deu 1 hora, já deu 1 hora e pouco, é a hora que eu vou. Eu sei. Você encontrou uma forma de trazer isso pro teu aconchego e pro teu conforto, já tentei né? escutar podcast, é muita coisa. Você tá escutando... Eu gosto de fazer ginástica ouvindo música também. Então, é música. E é assim, é playlist dos anos 90, amor. É tão confortável que eu vou pra lá. Eu não vou escutar nada novo, eu vou escutar Backstreet Boys. O meu rap do Spotify esse ano eu não postei, porque dá vergonha. Porque é Backstreet Boys, é Britney, é um Ace of Base. E o meu, olha que geminiano, ele colocou lá que era muito difícil definir qual era o meu gosto, porque eu ouvi mais de 180 gêneros musicais. Pelo amor de Jeová. Eu falei, gente, ele leu uma personalidade geminiana, né? Não, eu não gosto de descobrir nada novo na academia. Eu nem quero estar lá. Eu vou descobrir coisas? Não quero. Deixa eu só ficar aqui e eu faço as coisas bonitinho e tal, não sei. Revezar não existe. Não vou revezar, não me pede pra revezar. Eu tenho horror, eu deixo o aparelho pra você. Gente, não reveza com a Mari, que a Mari tem muito Touro no mapa, tem Câncer no mapa. Me deixa quietinha nesse aparelhinho. Tem Áries egoísta também, né? Não parece. Sou bastante. Mas algumas coisas eu sou. E aí eu tenho ciúme de amizade, eu tenho ciúme, eu sou egoísta com as minhas coisinhas. Mas assim... ainda bem que eu te chamei primeiro, que eu vou chamar tuas amigas depois aqui. A Mari foi a primeira. Pode chamar.
chamar elas, eu deixo. Eu sou egoísta com as minhas amigas. Mas assim, aí eu limpo quantas vezes for necessário o aparelhinho, limpo antes, limpo depois. Eu fico pensando, todos os adolescentes que passaram o dia inteiro ali sem limpar aquilo, eu vou limpar. Eu quero fazer minhas coisinhas no meu tempinho. Aí eu olho, eu escolho, hoje eu vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então eu descobri que às 10 da noite dá pra fazer isso. Sei lá, os outros horários que eu tenho, eu não vou. Não vou. Então, agora estou conseguindo ir porque eu descobri isso. Aí eu tenho um métodozinho, vou fazer meu métodozinho. Mas demorou, foram 47 anos para eu conseguir ir para academia sempre. Então, e aí são os ciclos também, né, Mari? E aí entrando um pouco, né, assim, a gente tem esses planetas pessoais que a gente foi trazendo um pouco aqui, a gente tem os planetas geracionais que linkam a gente nas gerações, então a gente aqui é da mesma geração, 78, uma geração maravilhosa. Maravilhoso. Que viveu aí um momento, apesar de todos os perrengues que a gente passou e a gente fica romantizando, mas enfim. E aí, você tem um Urano lá perto da tua casa do público, né? E você é uma pessoa que fala com gerações diferentes, né? Apesar de você se conectar muito com a sua geração e com as músicas da sua geração e com a história e tal. Como que é lidar com essas gerações diferentes? É tranquilo? Sai muito da tua zona de conforto? Sai. Na verdade, assim, eu descobri que meu maior público realmente são as pessoas da minha idade um pouquinho mais novas. 35 e tal. O grande público, o meu namorado, que tem 35. Meu grande público. Mas eu sinto que as pessoas mais jovens... Eu tenho alguns amigos bem geração... não chega a ser azedo, que é o lado né? mariano, né? Que gosta de gente mais jovem, né? Gostam. E eu gosto de falar para essas pessoas, para falar assim, escuta... Não se dê tanta importância. Eu gosto muito de falar para eles, para de achar que você é importante. Você não é. Porque eu já passei tanta coisa que por mais que essa seja uma geração, porque a internet... Você vê as pessoas se dando importância no TikTok. Não tem importância. Você não tem o que você está falando. Não tem. Se você não é o Drauzio Varela, você não tem importância. Só ele tem. Não, eu tô brincando, mas assim, é que nem emergência. Eu falo assim, gente, não existe emergência na publicidade, no marketing. Tem emergência no hospital e no bombeiro. O resto não é emergência. Surgiu uma emergência na agência. Que emergência na agência? Não tem emergência. Vai publicar agora, vai publicar daqui 2 horas. Tanto faz. Porque as pessoas... A gente cria essas importâncias. Não tem tanta importância. A gente conseguia viver, sem as pessoas saberem o que a gente estava fazendo no dia a dia. E a gente estava vivendo. As coisas estavam acontecendo. Bom, a gente sair, ninguém sabia onde a gente estava. Né? E a gente sobreviveu. Claro, a gente teve muitos traumas. Todo mundo tem, porque a gente está no mundo. Eu não sei nem o que nós estamos fazendo aqui. E assim, ninguém está bem, está tudo certo. Mas assim, essa nova geração, principalmente de atores, fui fazer Malhação, eu fiquei horrorizada. Eu falava, gente, vocês estão dando importância para coisas que não são. Eu não postei a foto. Eu não ganhei presentes, não ganhei recebidos. Cheguei em casa, não tinha nenhum recebido. Falei, quê? O que é isso? O que é receber? Teve um dia que eu cheguei, juro por Deus, eu cheguei para uma das meninas e falei assim, tá te faltando R$50 para você comprar uma pizza? Eu pago para você não fazer propaganda de uma pizza. Porque aí eram meninas que estavam chegando, a sua imagem... Eu já estava ali um tempo na TV, falei, aí elas cagavam para mim, porque eu brinquei. Falei, eu sei que vocês estão cagando para mim, porque eu faço a professora de matemática da Malhação com 40 anos. Mas presta atenção, a imagem de vocês vale. Vocês estão chegando numa novela importante da Globo, vocês estão começando a carreira. A sua imagem que você poderia vender para uma empresa grande, você está vendendo para uma pizza. Pode parar, você tem dinheiro para comprar uma pizza, caraca. Para de dar importância. Então, assim, eu gosto de falar para eles. Eles não me escutam. Mas eu gosto. E eu gosto de dizer também, gosto de falar da importância de fazer teatro, da importância de você ter... não o teatro em si, não acho que o teatro forma melhores atores, não é isso. Mas o teatro forma caráter. Porque você vai trabalhar no coletivo. Isso vai melhorar você como ser humano Isso e você melhora como profissional, né? Isso quem me falou foi Dan Stubach. Quando ele falou, quando eu fiquei na dúvida se eu continuava EAD ou não, porque eu estava num emprego bom de publicidade e tal, não sei o que, de marketing, ele falou, Mari, passar perrengue forma o caráter do ator. Passar perrengue e forma mesmo. Ele falou, ralar na ostra, né, forma caráter. Porque você vai entender a importância do coletivo, a importância daquele cara que está carregando o cabo ali, de você ser educado com quem faz seu café, carrega seus negócios, dentro da televisão.
Porque aqui é uma equipe, porque aqui é coletivo. Porque se esse cara não fizer o dele, o seu... Se o cara do microfone não fizer direito, você não vai valer a sua cena. E com isso a Mari acabou de falar como que é o céu de 2026, que é justamente a gente aprender a ver o outro, entender que a gente tá junto no mesmo barco, enquanto a gente coletivo. não tiver consciência disso, a gente não vai sair do buraco que a gente tá. É o que eu brinquei ontem, né? Ontem a gente tá vivendo um momento de caos, não sei quando o podcast vai ao ar, mas estamos vivendo esse momento de caos de ventania em São Paulo, aeroportos fechados, mas árvores isso vai continuar, caindo. não importa quando vai ao ar, isso vai continuar, porque isso é Plutão o em céu. Aquário, Urano em Gêmeos, e isso vai durar muito tempo. E eu tava no aeroporto, no Rio, tentando voltar e tal, e aí o rapazinho da companhia aérea falou assim: moça, a gente vai fazer uma força-tarefa para tirar vocês daqui, porque a gente quer tirar vocês daqui. O avião vai pousar 10h20 da noite. A gente tem que decolar até às 11h. Então, assim, é mala despachada, todo mundo despachando mala, todo mundo subindo rápido, joga as mochilas para dentro, tal, não sei o quê, porque a gente precisa sair até às 11h, senão não sai. Cara, você vê o coletivo, todo mundo assim, gente, vamos despachar as malas, despachar. Aí você vê todo mundo subindo... O comissário, assim, eu olhei pra ele e falei: empurra essa gente. Ele falou assim: senta, gente, vamos sentar. E todo mundo assim, porque todo mundo quer sair, todo mundo quer chegar na sua casa, todo mundo quer dormir em casa. Então vamos. E é junto, é isso. Ou segredo você é junto. faz o coletivo, e as pessoas têm que entender que a gente vive no coletivo. Na cidade, você não faz o que tem que ser feito, você onera o coletivo. Exatamente. E isso é o céu de 2026. Bom saber. E Mari, como daqui a pouco a gente também já tá caminhando aqui pro nosso fechamento. Porque ela fala muito. Quem mandou chamar? Porque aqui são duas pessoas com gêmeos no mapa, a gente gosta de conversar e tem muita coisa para falar e tinha assunto para mais umas 3 horas. Acontece uma coisa com muita frequência dentro dos meus atendimentos, que é, principalmente nos 5 minutos finais da consulta, as pessoas me contam segredos, coisas que elas nunca contaram para ninguém, às vezes coisas muito bombásticas. E a gente vai ter um quadro aqui no De Papo pro Céu, que é o seguinte: o que você não conta para ninguém, mas você conta para sua astróloga. E aí, Mari, nesse momento, eu quero saber o que você não conta para ninguém, nunca contou para ninguém, mas você contaria para sua astróloga. Nossa, que eu nunca contei. Precisa ser uma coisa muito cabeluda. Ninguém. Se você contar, a gente tá aqui aberto para isso. Não, mas eu tô pensando, o que eu nunca contei para ninguém? Eu sou uma boca de sacola, Titi. Pelo amor de Deus, eu já contei tudo pra todo mundo. Quando eu separei, eu contava os motivos pro frentista. Todo mundo sabia. Mas, você como pisciana, tem sempre... Todo pisciano tem um lugar tem ali segredos, nas profundezas que tem alguma coisa que ninguém sabe. Meu Deus do céu, eu falo tanto pra tanta gente de tudo. Eu acho que eu falaria que eu sou uma pessoa que sente inveja. É feio, né? Eu não sei a definição da inveja. A inveja é um nome que eu achei para olhar e falar: cara, por que essa pessoa teve tanta sorte de nascer herdeira, rica, bonita? Se eu nascesse bonita, as coisas iam ser diferentes para mim. Bonita que eu digo o padrão, né? Isso que eu ia falar, né? Não, porque isso bonita é uma coisa padrão. Muito dentro do padrão. E eu sou padrão. Branca, magra, cis, mas estou falando essa beleza, tipo, parem as máquinas, fulano entrou. Porque isso abre portas na minha carreira. Isso abre portas na minha profissão. Isso é uma verdade. Não vem falar que não, que não existem papéis pequenos. Existem papéis pequenos, existem oportunidades que são cortadas por causa de marketing, por causa de dinheiro. Isso existe, isso é triste. Mas isso é uma realidade, precisa parar de falar. Os coaches precisam parar de falar isso. Que você é o que... Não é, tem um mercado que quer vender shampoo. Então, se você não vende shampoo, você está no fim da lista. O talento vem e tal, não sei o quê, mas a gente sabe que tem uma coisa mercadológica. Que todo mundo, né? E eu tenho muita inveja dessas pessoas que nasceram com um negócio que eu não nasci e que eu não vou conseguir construir. Não vai dar tempo, não tem recurso. Será que é inveja? Será que não é revolta, assim, com isso? Recalque. Recalque é uma boa palavra. Eu sou recalcada com isso. Eu sou recalcada mesmo. Desculpa, gente, eu sou recalcada. Porque tem uma coisa assim que não tem o que fazer.
Não vai acontecer de novo. Eu não vou ter a mesma juventude, eu não vou ter a mesma oportunidade, o mesmo tempo, a mesma... E alguém vai falar, você não teve porque você não... Olha o tanto de... Olha a sorte que eu tive. Olha o caminho que eu fiz. Mas olha, eu vou te falar, assim, não sei se isso vai aliviar seu coração, mas eu vejo muitos mapas, né, o tempo todo. E às vezes eu atendo essas pessoas que são essa pessoa de quem provavelmente você tem inveja, e você fala assim, essa pessoa também tem Também tem. Essa pessoa também não tá bem agora. Exato. Mas assim, eu sei disso. Aí você para e fala assim, cara, as pessoas não são o que elas mostram, ninguém é uma coisa só. É isso mesmo, as pessoas têm esse outro lado, todo mundo é tridimensional. Uma outra pessoa não são. Tem uma outra pessoa que não é. Que aí essa pessoa tá tem na... gente que tem que tá nasce em prisão com uma coisa mais... domiciliar. Tem gente que não é. Mas corta depois, problema de vocês. Essas pessoas são uma coisa só. Essa pessoa é uma coisa só. Ela não desenvolveu, ela não se desenvolveu. Tem gente que não desenvolveu como ser humano para ser mais de uma coisa. Mas geralmente as pessoas são mais do que uma coisa, né? Então, quem é muito bonita sofre também, quem é muito rico sofre também. Mas eu queria sofrer isso. Eu queria que eu sofresse por outra coisa. Isso aí eu vou te falar o que eu falo para quase todos os meus clientes, assim, as pessoas com quem eu converso, a gente tem que aprender a amar quem a gente é, porque não dá para ser diferente, a gente só pode ser melhor quem a gente é. Isso a gente pode, isso já é bastante coisa, já né? Já é muita coisa e tá... Mari, queria conversar mais 3 horas aqui com você, não, já foi mas demais. acho que a gente já falou bastante. Não, muita gente. Olha, você quer uma agenda para falar todos os dias, então você tem uma agenda aqui, olha, gente, meu planner astrológico de presente para Mari. Obrigada, eu sempre quis. Essa é a agenda. Aí você vai organizar a sua piscianice aí no seu dia a dia e vai colocar todas essas coisas pra você não esquecer no papel e o seu planejamento. Eu tenho paixão por isso aqui. Organização. Olha as coisas separadas dos dias, os ciclos lunares, meu Deus! A astróloga aqui tem ascendente em Virgem. E aí eu gosto de organização. Como geminiana, eu gosto de papelaria. E eu acho que a gente tem que anotar as coisas. Eu amo papelaria. A gente gosta de coisa bonita, né? Então é só a lua em Gêmeos aí que gosta. Tem os ritual da lua, tem os ritual. Todos os ritual da lua, vou fazer todos os ritual da lua. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada por ter vindo, obrigada por ter aceito. Como que as pessoas seguem você, veem você, contratam você, veem seus vídeos maravilhosos? Tudo que eu tenho feito nos últimos tempos está lá no @mariarmelini, é a 2 L's e N-I, no Instagram, no TikTok. O TikTok é meio que um reflexo do Instagram, mas... tem lá no TikTok. E eu tenho um site que é Mariana, com 2 N's, armelini.com. Difícil. Mas você tem coisas mais difíceis na vida. E é aí que você me acha. E eu queria muito agradecer, estou muito feliz. Desculpa qualquer coisa, falei demais. Mas são todos assuntos que eu gosto, que eu amo. Eu fiquei muito feliz com essa história do mapa do Jorge, fiquei muito emocionada. Ai, que bom, obrigada, fico feliz muito também obrigada. de ter trazido isso para você. O nosso mapa também dá um match aí, não é à toa que eu te chamei para vir aqui na estreia. Então, obrigada, Mari. E obrigada a todos que estão ouvindo, assistindo, porque sem vocês também isso aqui não valia nada, né? Então a gente tem a nossa audiência, nosso público maravilhoso, então eu agradeço cada um de vocês. Eu tô no @titividal nas redes sociais, meu site titividal.com.br, e aí vou contando tudo sobre cada um dos episódios. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. De papo pro céu.